Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Momento Chave Podcast. Esse é o episódio número 25. Chegamos aí a 25 episódios do Momento Chave. Agradecer a vocês que nos acompanham, né, desde o primeiro episódio. A quem chegou depois também, a quem chegou nas últimas semanas aí através do Instagram e está nos acompanhando no YouTube. Já deixar o recado para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, Momento Chave Podcast. Estamos também no Spotify em áudio e vídeo, Momento Chave Podcast. Hoje eu trago uma pessoa aqui que também deu um certo trabalho, né? Assim como há 2 episódios atrás trazer o Alexandre aqui, mas é uma pessoa que com certeza eu também acredito que muitas pessoas o admiram pelo trabalho, né? É referência, vamos dizer que nacional aí, já envia seus produtos para fora do nosso estado aqui e futuramente, quem sabe aí até para fora do país, né? E é um empreendedor, é uma pessoa que, assim como todo empreendedor, empresário, passou por desafios aí no seu segmento. É um segmento diferente para muitos aí. Desde o começo do Momento Chave, eu tinha interesse de trazer ele aqui. No momento certo, a gente conseguiu fazer o convite, trazer ele aqui. Ele é do setor moveleiro, né? Proprietário de fábrica aqui, móveis de demolição, em Rolim de Moura, com certeza. Em alguns estabelecimentos da cidade, se vocês já passaram por aí, já viram móveis dele aí, talvez nem tem noção de que é fabricação dele, tanto aqui quanto Cacoal, né? Cacoal já tive o privilégio de estar por lá também, no estabelecimento do Yuri, né? E acho que eu já até comentei em episódios passados aqui. Mas, sem mais delongas, né? E antes de começar, né, passar a bola para ele aqui também, para ele compartilhar bastante coisa, eu queria agradecer as empresas, né, que são patrocinadores e parceiros aqui do Momento Chave Podcast. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolimnet Fibra, a Credci Sudoeste, o Solo Mais Laboratório de Análises Agronômicas, a Geagro, a Solo Fértil, a Farmácia Popular Bom Jesus, a Rolim Notícias, a Master Copiadora, a Lindágua, ao Flávio, que está por aqui, né, registrando, como sempre, essas fotos maravilhosas aqui dos nossos episódios, e também ao pessoal de Cacoal, lá nos nossos episódios de Cacoal, da Digital Eventos. Então, apresento a vocês aqui hoje Marcelo Dutra. Marcelo, que privilégio ter você aqui, né? Primeira, como a gente estava conversando aqui, talvez a primeira vez para você dar uma papeada aí na frente das câmeras. Marcelo, antes de eu passar a bola para você, até para o pessoal que está nos assistindo e ouvindo, aqui a gente vai permear bastante pelo seu setor, né? Então, já vou fazer uma primeira pergunta para você sobre como você chegou até esse setor de móveis aí, a sua fábrica hoje, e depois a gente vai contar bastante coisa aí, vou perguntar bastante coisa sobre a sua área, né? E de primeira pergunta, né, passar a bola para você se apresentar também pro pessoal aí. Como é que chegou o Marcelo? Você comentou que começou lá em 2015, né? O seu trabalho a gente conversava ali, é de muita qualidade. Para quem vê uma foto hoje de um móvel do Marcelo, como eu disse, é um negócio que já gera um impacto na imagem, né? Na foto você vê a qualidade do trabalho ali. Mas isso começou lá há 10 anos. E como o Marcelo chegou para essa questão de móveis de demolição, que é algo totalmente diferente, né? A gente tem até Rolim de Moura na região, muitas fábricas aí de móveis planejados, mas é um segmento diferente da questão de móveis. Então seja muito bem-vindo, Marcelo, ao Momento Chave Podcast, né? Grato mais uma vez por você ter aceitado o convite e a palavra está contigo. Isso aí. Obrigado, Bruno. Valeu, prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, viu? Fiquei meio assim no começo, né, para aceitar, devido a essa questão timidez um pouco, mas estamos aí. Então, começou em 2015, eu praticamente nasci dentro de marcenaria, meu pai sempre teve fábrica de móveis, e desde pequeno mesmo, meu pai sempre levava a gente ali, estudava meio período, né, e sempre mexendo ali com meus irmãos, dando acabamento nos móveis, e foi indo, aí casei, né, eu trabalhava com meu pai ainda, certo? E chegou um momento que eu falei assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso inventar alguma coisa, né, pra mim alavancar. E olhando um dia na internet ali, móvel, rústico e tal, e surgiu o móvel de demolição. E eu vi que aqui na nossa região ninguém fazia esses móveis, certo?
E tive a ideia, igual eu falei pra você, fiz meu primeiro aparadorzinho ali, né? E bem, sabe, bem simples mesmo, mas foi algo ali que me despertou interesse, né? Aquele móvel rústico, o madeiramento de casa antiga. E surgiu o primeiro móvel, né? E assim, 2015, finalzinho de 2015, e eu ainda não tinha aquela certeza se era aquilo mesmo ou não, né? E foi indo, o pessoal foi gostando e graças a Deus aí a gente começou a alavancar o nosso negócio, né? Isso lá em 2015, primeiro móvel. E 2015. a gente comentava também em episódios passados aqui, fiz essa pergunta também para o Alexandre, dessa questão dessa veia empreendedora, né? Dessa vontade de querer algo mais, de você buscar. Então, desde lá de trás, você já tinha esse pensamento também de correr atrás do seu? E meu pai sempre falou assim, meu filho, não mexe com marcenaria, faz um concurso, passa no concurso público, não mexe com marcenaria, porque assim, ele sempre trabalhou com muita gente, muitos funcionários, e querendo ou não, tinha alguns problemas ali, eu acho que ele não queria isso, e talvez ele não queria aquilo pros filhos, né, e eu não queria, eu queria empreender, eu queria marcenaria, é o que eu gosto, que eu amo até hoje, né, então assim, teve uma hora ali que eu fui meio que na contramão, falei, não pai, eu não quero estudar para concurso. Né? Não tenho nada contra quem estuda para concurso, mas eu queria empreender. E é o ramo que eu amo até hoje, é o móvel, é fabricar, é produzir, atender e dar o nosso melhor. Marcelo, você partiu para um segmento ali, conforme você disse, bem diferente. Você se espelhou em alguém? Ou como é que nasceu essa ideia do móveis de demolição? Eu sempre gostei muito de artesanatos. Né? Sempre tive... Quando eu era criança, eu desenhava muito bem, sempre desenhei super bem. Então, assim, eu não sei se isso... Né, é uma criatividade de criança mesmo, né, aquele dom ali. Então, querendo ou não, esse móvel meu, se você for parar para ver, é algo assim, tipo como fosse um móvel artesanal, né? E eu me encantei. E eu falei, não, eu quero fazer isso aqui, eu não quero fazer um móvel normal. Agora, eu quero o segmento do meu pai. E comecei a inventar. Entendeu? Então, assim, o que me despertou foi por ser diferente, né? Dá pra dizer que cada peça ali é exclusiva, né, Marcelo? É isso que eu falo pra todo cliente. Falo, tipo, eu posso fazer 10 mesas, a quantidade de móvel que for. Cada um tem o seu móvel individual. É um furo do prego diferente, é o resto da tinta que é diferente do outro, né? Então, assim, são móveis únicos, peças exclusivas para cada cliente. Marcelo, e lá no começo, quando você falou assim, vou empreender, fez o primeiro móvel, conforme você comentou ali, teve uma repercussão, né? O pessoal veio, já acabou comentando com você. E aí, como é que foi aquele momento ali? Se você se recorda, como é que pensou o Marcelo ali? Caramba, eu preciso fazer mais, eu preciso... O que você pensou naquele momento? Você fez o primeiro e deu uma repercussão legal ali. Dali pra frente, o que foi seu pensamento? Então, aí o pessoal viu, eu vi que o pessoal gostou. E eu comecei a produzir. E teve pessoas dentro da minha família. Falou assim, rapaz, você vai mexer com isso mesmo. Você vai mexer com essas madeiras velhas, né? E eu falei, não, eu vou pra cima. E foi indo. Assim, eu trabalhei praticamente quase 4 anos sozinho. Eu produzia, eu comprava madeira, eu produzia, eu sei fabricar. Eu sei. Então, tipo assim, tem muita gente que pensa, ele tem uns funcionários que fabricam pra ele. Não, eu sei produzir. Eu sei pôr a mão na massa e fazer o móvel que for. Você sabe de ponta a ponta ali. Ponta a ponta. Detalhes, né? Assim, eu sei produzir. Então, assim, foi 3 anos e meio praticamente. Eu comprava madeira, eu produzia o móvel, dava acabamento e entregava. Então, sim. E eu fiquei. Porque a mão de obra hoje no setor moveleiro, principalmente parte de móveis de madeira, tá bem escasso. E foi indo. Aí eu vi a necessidade de contratar pessoas. Porque, graças a Deus, meu negócio foi crescendo, né? E houve necessidade de eu alavancar mais, né? De produzir para o meu negócio crescer. E aí, você comentou um ponto chave aí, né, Marcelo? A questão de mão de obra. Sim. Até hoje isso é uma dificuldade para você também? Como é que você lida com essa questão? Porque acredito, né, que para fazer um móvel desse você tenha uma quantidade X de tempo. Sim. Que talvez você contratar mais pessoas, a questão da escala, né? Você consegue produzir mais, atender mais pedidos ali, sim, mas esbarra muitas vezes, como o seu móvel ele tem aquele toque fino, né, digamos assim, tem que ter aquela atenção. Sim. Como é que você lidou em torno desses 10 anos com essa questão de mão de obra? Você procurava referência dessa pessoa? Você gostava de contratar alguém? Para mim foi um pouco mais fácil, porque, igual eu falei, meu pai, ele mexeu com marcenaria, fábrica de móveis, 30 e poucos anos aqui em Rolim, então ele é pioneiro.
E os marceneiros antigos, meu pai teve em média de 20 e poucos funcionários na época ali trabalhando para ele. Então são marceneiros antigos, tipo de 10, 15. Teve um marceneiro de 20 anos que trabalhou meu pai. Então na época, quando meu pai parou com a fábrica, hoje o pessoal que trabalha para mim eram os antigos do meu pai. Então assim, não foi tão difícil. Mas hoje, muitos migraram para o móvel planejado. O marceneiro do móvel de madeira. Então, assim, querendo ou não, tá difícil, né? Não é fácil. Até para móvel planejado, tem alguns amigos meus que falam que, infelizmente, hoje a mão de obra não tá tão fácil. Mas, assim, a gente tá fazendo o que pode, né? Pra continuar. Como é que você lidou, Marcelo, com essa questão dessas críticas aí no começo ali? Obviamente, o empreendedor tem que ter... Legal, tem que ter... resiliência, né? O cara tem que ter uma mentalidade boa também para aguentar, mas como é que foi? Talvez lá no começo, que é a fase de maior incerteza, né? Porque Sim. depois que você pegou ali digamos assim, o fio da meada, fica um pouco mais fácil porque você sabe o norte ali, né? O que você precisa. Mas como é que foi lá no começo, assim, então, aguentar ouvir, às vezes, até de pessoas próximas? Que eu vi assim? Que Rondônia, nossa região aqui, toda a vida teve móvel de madeira em casa. Aqueles guarda-roupas entalhados, cabeceira de cama entalhada, aquele móvel... Era o móvel que meu pai fazia na época. E para você jogar na cabeça das pessoas um móvel de madeira velha, entre aspas, né? Que eu falo que hoje tem casas de madeira que na serraria não tem uma madeira boa daquela, né? Verdade. Então, assim, é tudo madeira selecionada para fazer os nossos móveis. Cara, e para você colocar isso na cabeça das pessoas, pegar uma madeira, um móvel de madeira já, né? Com o resto de tinta, o furo de prego ali, não foi fácil. Não foi fácil. O pessoal teve muito aceito o pessoal já conhecia, quem morava, tipo, no sul do país, entendeu? O pessoal que já tinha aquele conhecimento do móvel rústico. Até então, quando o primeiro aparador que eu fiz, eu postei, tem muita gente que fala, nossa, aqui em Rondônia faz isso, eu não sabia. Que lá no sul tem muito, né? Sim. Principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais hoje é o polo moveleiro do móvel rústico, né? Então, assim, não foi fácil, mas foi persistência. Persistência, partindo pra cima, e mídia, Instagram, na época eu não tinha Instagram, né, era Facebook, e partindo pra cima, pra fazer o nome. E como é que, explicando um pouquinho pro pessoal, de repente quem não conhece o Marcelo, né, fala móveis de demolição, como é que é isso, Marcelo? Então, explica um pouquinho pra galera, de maneira básica, o que é esse conceito, móveis de demolição? Demolição é porque vai fazer a demolição de uma casa, um barracão, né, certo? Então, nós chamamos móvel em madeira de demolição. Móveis em madeira de demolição, certo? Então, o nome é dado isso aí. E aí, como é que é o processo? Depois que você foi lá, desmanchou essa casa lá, como é que é o processo você para montar esse móvel? Quanto tempo leva para você entregar, por exemplo, a mesa, mais ou menos nessas dimensões aqui? Certo. Olha, primeiro a gente faz a demolição da casa, leva para marcenaria, tira prego. É um processo, né? Minucioso ali. Exatamente. Tira prego, separa o que presta e o que não presta. Porque às vezes tem tábuas que não dão um aproveitamento, né? Tipo, para fazer um tampo de mesa. Então tem que ser um tabuado bem alinhado, né? Aí a gente pega. Aí se o cliente fala, Marcelo, eu quero minha mesa lisa, sem restos de tinta. Porque tem muitas casas, aquelas casas antigas ainda, com a tinta a óleo, né? Uhum. Aí então a gente passa toda numa máquina, numa plana, que chama plana, arranca toda a madeira, fica crua, a gente pega e fabrica esse móvel. Mas vamos supor, uma mesa aí, 2,5 metros por 1, pé de madeira ou pé de metalon, que o metalon também tá vendendo super bem, mede de 4 a 5 dias. Porque tem que 4 a 5 dias? Porque a gente tem que dar o tempo da cura da cola. Né? Tem toda uma junção ali, né, as bordas da mesa, que é tudo vigamento de casa, né, aquelas vigas que é desmanchado. Aí tem a junção das tábuas ali, parafusado por baixo. E aí a gente deixa ela curar a cola uns 2, 3 dias. Aí depois disso, lixamento, acabamento e entrega pro cliente. E essa questão de equipamentos é mais ou menos a mesma coisa? Você utiliza de uma serraria normal? Ou precisa ter algum equipamento diferente? Não. O maquinário de uma marcenaria normal. Só o que diferencia é a questão de você ir lá na casa e retirar Exatamente. esse material, né? Sim. Aí é braçal, né? É braçal. E tem um pessoal que já desmancha pra gente, né? Uhum. Desmancha, eu carrego, levo pra marcenaria e ali faz todo o processo de corte, plana, furação, né? E acabamento, lixa, seladora. É como se fosse a produção de um móvel de madeira normal. Mas tem todo aquele detalhe. Detalhe assim, igual eu falei pra você, da questão do resto da tinta, se o cliente quer com mais ou não. Tem cliente que não gosta de furo de prego, então a gente tampa tudo, né, com a massinha ali de cola, com pó, pra deixar o negócio do jeito que o cliente pede.
E o que eu ia te perguntar agora é a questão da... Como você é desse setor, né? E talvez você acompanha um pouquinho melhor do que a gente, mas eu tive uma sensação que de uns tempos para cá o pessoal tá voltando a cultivar esse hábito de ter a questão do rústico, né? Sim. Porque Rolim já foi polo, né, de marcenarias Muito. lá atrás. Serrarias A antigas. gente fala tinha de 100, 200, né, Sim. naquela época lá do poeirão. E aí entrou a questão da alvenaria, então tudo alvenaria. E a gente percebe que tem muitos lugares, até seja empresa, seja casa, né? O pessoal tá voltando a optar por ter aquele detalhe, tem aquele móvelzinho diferente. É um pouco por aí também, Marcelo? Cara, você percebe que tá voltando um pouquinho? Sim. Eu falo que a madeira nunca vai sair de linha. Ela nunca vai sair. Por quê? Tem casas charmosas que a gente já entregou móvel, forro, o assoalho, aliás, da casa. Assoalho não, desculpa, o forro mesmo. Forro. Tem algumas áreas, forro de madeira, uma área gourmet, forro de madeira, um deck da piscina de madeira. Aí a pessoa, uma área gourmet, cara, ele vai jogar uma mesa rústica lá, né? Dependendo ali o projeto do arquiteto e tal. Vai jogar uma mesa de pranchão, uma mesa cascata, uma madeira de demolição também, um banco jardim que vai dar um charme ali pro banco, um banco perto da piscina, né? Então assim, eu falo que por mais que for assim o modelo da casa, uma casa mais, né, mais charmosa, uma casa mais clean, sempre vai ter alguma peça de madeira. E essa questão da demolição, né? Uhum. Você já passou por épocas assim de repente você precisar comprar? Não tem lugar para demolir? Ou isso aí sempre foi tranquilo? Como é que você faz essa seleção? Você roda o estado inteiro? Para quem te acompanha lá, você tá um lugar, tá no outro. Como é que é essa questão da seleção? Você fica analisando ali? O pessoal entra em contato com você? Cara, hoje, graças a Deus, muita gente, hoje mesmo, acho que 2 pessoas já falou comigo, ó, vem ver minha casa e tal, dá uma avaliada lá, ver se serve pra você ou não. Então, assim, muita gente já conhece a gente, né, nos conhece, e já tem meu contato, fala, olha, tem uma casa pra desmanchar, você se interessa. Só que já teve períodos assim, cara, eu ficar, tipo, louco atrás de madeira e não achar casa pra desmanchar. E eu não vou pegar uma madeira nova da serraria e pintar lá e vender algo que não existe. Tipo assim, vender uma fake news. Não vou. Então meu móvel é madeira de demolição mesmo, né? Então, se um dia não tiver mais, eu falo, olha gente, não é madeira de demolição, é uma madeira normal, né? Então vou vender um móvel madeira normal, mas não, é tudo... Já aconteceu de repente você passar por esse momento de baixa e você precisar comprar, fazer um diferente ali ou não? Muito pouco. Que eu me lembro assim, acho que foi uma vez só. Né? Mas já era pra fazer um outro tipo de trabalho, certo? Mas a de demolição mesmo, que eu falo assim, tem muita casa de madeira ainda em Rolim. Tem muita, principalmente parte de sítio, fazenda, tem muita casa ainda, tipo nos pastos, né? Tipo, tem um pasto lá, tem uma casinha de madeira lá, então às vezes você conversa com o sitiante lá, você pega e faz a demolição e traz embora. E o que tem de diferencial, assim, Marcelo, em relação a essa serraria convencional? Essa questão do móvel de demolição? Na questão da... O que você se diferencia na questão da estrutura lá? É só a questão dessa demolição? É mais questão de custo? É mais barato manter uma fábrica também de móveis de demolição do que ter uma serraria convencional de móveis planejados? Entendi. Eu vejo assim, igual o móvel rústico. Eu tenho alguma outra pessoa que fabrica esse móvel. Então assim, cara, se o time tá ganhando, não vão tirar ele de campo. Né? Então, assim, eu vou permanecer, porque é o que eu gosto mesmo. Tenho projetos futuros, quem sabe, montar alguma coisa planejado, porque uma coisa casa a outra, porque graças a Deus tem bastante clientes, então assim, a hora que eu montar um móvel planejado, eu falo, olha, tô com o móvel planejado agora, vai precisar de alguma coisa assim, entendeu? Então assim, por enquanto, eu vou permanecer na demolição mesmo, no rústico, né? Porque é o que tá dando certo. E quando foi, Marcelo, que você... digamos assim, mandou o primeiro, assim, pra mais longe? Ah, tá. Quando você legal. tava lá em 2015, né? Você fez o primeiro. Se eu não me engano, acho que foi 2018. Posso até falar o nome aqui. O pessoal do Ecos Hotel. Sim. O Beto e a Darcy são clientões meus. E... Isso. Que assim, eu acompanho o Jordânio, arquiteto, que é o sobrinho dela, o Rogoski, filho do seu Roberto do Trenta ali. Sim. E um dia ele postou lá, falou assim, vai sair aqui uma obra, Porto de Galinhas e tal. Aí eu chamei ele, falou assim, Jordânio, esse hotel é da sua tia, tal. É esse mesmo, Marcelo. Falou assim, vai ter móvel de demolição lá? Ele falou, cara, vai ter e muito.
Eu já conhecia a Darcy, já tinha feito alguma coisa pra ela aqui no hotel do Ecos aqui de Rolim. Aí ele falou assim, olha, eu vou te passar o projeto, você dá uma analisada, você fala direto com a minha tia. Eu falei, fechou. Eu falei com ela, Darcy, eu sou o Marcelo assim, assim, tal, tal. Tô lembrado de você, Marcelo. Ela falou assim, hein, vamos fazer os móveis e tal. Cara, eu lembro até hoje, eu comprei uma casa só pra fazer os móveis deles. Então, assim, eu vejo assim que foi a primeira vez que o meu negócio deu aquela alavancada e foi uma das primeiras vezes assim que parece que o pessoal deu uma credibilidade pra gente. Tipo assim, opa, o cara mandou móveis pra fora, então o negócio dele é bom, né? Então, assim, graças a Deus, cara. Teve algum Aí hoje, sim, é muito prazeroso. Eu fui há 2 anos atrás, que 2023, 22. Eu fui lá no Ecos, é o Ecos Beach, é um hotel lá em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Cara, um hotel, tipo, pé na areia. Um hotel maravilhoso. E é tão prazeroso, você chega no hotel legal, ver seu móvel lá com a sua plaquinha lá, tipo Marcelo Dutra Móveis, subir nos quartos, as mesinhas de cabeceira, os aparadores, mesa para café da manhã, é muito gratificante. Sabe assim, tipo, Rolim de Moura, de Rondônia, pra Porto de Galinhas, então assim, foi muito legal. Aquele sentimento diferente, né? Sentimento diferente. E na época eu trabalhava sozinho, cara. Na época. Sozinho. Fabriquei sozinho, dei acabamento sozinho. Aí um caminhão passou, carregou, levou. E... até me fugiu a pergunta agora. Mas hoje você percebe que tem um público específico para esse tipo de imóveis? Ou não? Tem gente nova, tem gente de mais idade, é um pessoal de um poder aquisitivo maior, é um pessoal que já vem, muita gente que é lá do sul, Sim. De repente... Tem todos os públicos, certo? É a pessoa que ela conhece o tipo de imóvel. Igual a pessoa que veio do sul, né? Já conhece pra lá, ficava em hotéis, pousadas, porque tem muito desses bons em hotéis e pousadas. Então, geralmente o pessoal que viaja bastante conhece, né? E vai adquirir esse nosso móvel. Mas assim, tem pra todo o público, certo? É o pessoal que valoriza mais. Que valoriza, que gosta. Do exclusivo. Uma né, fazenda, uma chácara, um sítio, fica perfeito os móveis. Graças a Deus, assim, a gente faz muito pra fazenda, sítio, chácara, né? Que combina bastante também. E até mesmo casa, residência. E como é que você vê essa questão do digital pra você? Essa questão, porque você tira... Pessoal, não sei se é você mesmo que cuida do marketing lá, igual eu falei na abertura do episódio, às vezes uma foto fala por si só. Sim. Né? Você coloca numa paisagem ali, tá lá numa fazenda, tá lá na beira de uma represa lá e tem um móvel lá, a foto já fala por si. Essa questão da rede social também te alavancou também? Te ajudou bastante a questão da visibilidade? Cara, 80%. Instagram, rede social e... não vou dizer que 80, talvez um pouco menos, mas o boca a boca hoje tem me ajudado muito, né? E quantos clientes que compram pela internet, pelo Instagram, entrego, quando chega e vê o móvel, nossa, ficou melhor do que eu imaginava. Então isso é muito gratificante pra gente, sabe? A pessoa passar a mão ali no nosso móvel, ver o acabamento, né? Igual na Rondônia Rural Show mesmo, que nós participamos. Clientes meus, assim, que eu, tipo, muita gente, seguidor que a gente tem ali, falou assim, nossa, eu comprei um móvel seu e tal, eu, tipo, às vezes não conhecia a pessoa. Ou a pessoa falou, nossa, eu vejo só seus móveis pelo Instagram, mas eu tô vendo agora pessoalmente, eu tô passando a mão aqui, eu tô vendo o seu acabamento, ele é diferenciado, é um acabamento perfeito. É lisinho, é um rústico, mas é um rústico bem feito. Lisinho ali, sabe, bonitinho e tal. Entrando nessa questão, estou compondo da Rondônia Rural Show, fala um pouquinho pra gente, né, Marcelo? A gente já comentava ali também, da importância de você participar de eventos diferentes também. Não sei se você já foi para eventos especificamente desse setor de imóveis, né? Qual a importância de fazer esse networking, principalmente na Rondônia Rural Show, né? Que é uma feira que se tornou gigante aí no nosso estado, né? Como é que foi a sua experiência lá também, principalmente pro seu setor? Se você puder compartilhar um pouquinho. Sim, olha, eu falo que a Rondônia Rural Show hoje é uma baita oportunidade, porque é uma das maiores feiras da região norte do Brasil. E tá justamente em Rondônia, em Paraná. Então, assim, se a pessoa tem a oportunidade, não perca. Vai lá, coloca seu stand se tiver, né, se tiver oportunidade, igual você falou, network, são pessoas ali do mundo todo passando, andando ali, igual eu falei pra você, eu esqueci agora, um representante comercial do Texas, foi lá no meu stand, outras pessoas da América foi também, entendeu? Então, assim, o pessoal tá ali pra olhar, pra ver, né? E pra fazer a negociação mesmo. Então, assim, cara, a Rondônia Rural Show hoje é uma baita oportunidade pra gente estar podendo participar. Essa questão
Marcelo, por ser móveis de demolição, você vê que tem clientes também que valorizam essa questão de sustentabilidade, Opa, com a certeza. questão de, você não Sim, desmata, como é que o exatamente. pessoal tem recebido também isso Sim, aí? o pessoal tem gostado bastante. Porque, igual eu falei pra você, a gente não tá desmatando, né? Por mais que ainda tem manejos de madeira que a pessoa pode, né, explorar ali, mas o meu segmento não precisa disso, né? Madeiramento de casa antiga, madeira 100% sustentável, né? Então, assim, inclusive a gente faz até a gente recolhe essa madeira, às vezes poderia ser queimar, poluir o meio ambiente ali, né? Verdade. Então, assim, a gente tá usando ali a matéria-prima mesmo, né? Que talvez seria descartado e... Nessa questão de autorização, por exemplo, para você ir lá e demolir uma casa, você depende muito de legislação ambiental, assim, como é que é, Marcelo? Ou Não, só não. uma mera autorização, assim, do proprietário da casa? Né? Porque a gente sabe que o setor de madeira, esse convencional, Sim, desmatar tudo, tem fiscalização para tudo quanto é lado, né? Você é mais fácil para você nesse sentido. sim, muito mais fácil. Eu posso chegar lá num senhor lá numa casa, tanto sitiante como na cidade, e falar, Marcelo, eu vou desmanchar essa casa de madeira que eu quero construir uma de alvenaria ou um ponto comercial, enfim. A gente pega, faz a negociação da casa, retira aquela casa, posso transportar dentro do estado de Rondônia. Eu já comprei madeira em Vilhena, vim de boa, tranquilo, não precisa de questão de nota, essas coisas, porque a pessoa sabe que é uma madeira de lei, é uma madeira que não, né? É uma madeira de demolição, então é algo ali que não foi desmatado ali, não precisa daquela nota fiscal. A pessoa vai ver que é de demolição. Agora, se é uma madeira nova, não, já é diferente, né? Mas quanto isso é muito tranquilo mesmo. E como é que foi essa questão desse primeiro móvel que você mandou para fora? Essa questão da logística, assim, você ficou muito apreensivo nesse transporte, né? Porque acredito que foi terceirizado, transportadora, Sim, foi alguma coisa, terceirizado. né? Uhum. E você ficou meio apreensivo de negócio chegar meio arranhado, quebrado lá. Foi muito bem embalado, né? Foi. Foi. Plástico bolha, bem embaladinho, certinho. A dona do hotel que contratou um caminhão. Veio desde Porto Velho, pegando algumas peças que eles têm um hotel em Porto Velho, passou em Rolim, carregou os móveis, né? E passou em Vilhena, pegou outra coisa e foi pro Nordeste. E hoje essa questão de logística também é uma coisa que tá, pelo tamanho que você já tem, Marcelo, é um negócio que pesa ali também, a logística, ou é sempre o cliente que contrata, você que contrata? Como é que é para você mandar esses móveis para fora? Porque hoje você manda bastante móveis também para fora do estado, né? Sim, vai do combinado. Fora do estado vai ter a transportadora, né? Dentro do estado, vai do combinado ali, eu mesmo entrego pro cliente. Já teve casos, assim, de uma cliente de Porto Velho pedir uma mesa grande, falou assim, olha, eu pago o frete para você trazer essa mesa para mim. Foi, beleza, eu pego e levo. A gente calcula ali, vê mais ou menos o frete, quanto que vai ficar. Uma mesa bem grande, era uma mesa de pranchão de 4 metros. Joguei na carretinha do carro e levei. Caramba, 4 metros. 4 metros, cara. Gastei acho que umas 7, 8 horas pra chegar em Porto Velho. Fui bem devagarinho, porque a carretinha, né, tem todo aquele cuidado ali, bem devagarinho, mas tranquilo. Então, assim, o lugar que o cliente pede, a gente combina, eu mesmo entrego. Hoje, quantas pessoas trabalham com você lá? Somos em 3. 3? Aham. Igual eu falei pra você, o meu produto hoje é mais particular. Não tem uma escala de produtos, tipo, pronta entrega. Eu não trabalho dessa forma, né? Quero chegar uma hora a trabalhar assim. Mas eu prefiro hoje, o Bruno vai pegar, Marcelo, eu quero uma mesa. Vou pegar, vou fabricar, vou te entregar a sua mesa. Por quê? Teve pessoas que falam assim, por que você não, às vezes, deixa alguma coisa pronta entrega? Eu falei, cara, eu já tive essa experiência. Pra mim não compensa. Por quê? A pessoa tem uma casa, a mesa é 1 metro. Eu tenho uma mesa lá de 1,5 metro, já não vai dar certo. É muito exclusivo, né? Muito único, né, Marcelo? É muito único. Tipo você construir uma casa, deixar a casa pronta. Exatamente. Então, a gente fabrica sob medida, né? Igual cristaleira. Tem que ter a cristaleira, tem que estar 90 no máximo, porque minha parede não vai comportar. Então, às vezes eu faço uma lá com 1 metro, vai ficar lá parada. Né, então, assim, eu prefiro pegar, fabricar e entregar pro cliente, né? Então, são móveis únicos mesmo ali, cada um vai ter. E essa questão, quando você era sozinho, é mais fácil algumas coisas, né, Marcelo? É muito mais corrida a questão, obviamente, né, de você trabalha sozinho desde de ponta a ponta, né? Tem que ir lá demolir. E aí, a partir do momento que entra pessoas ali dentro, você tem que gerir.
Você teve uma certa dificuldade também quando virou a chave, assim, de você precisar gerir pessoas, agora falando de gestão de pessoas, o quanto você enxerga como empreendedor, assim, que essa parte de saber lidar com pessoas, o quanto é importante também, mesmo num setor aí, digamos assim, braçal, né? Sim, sim. Olha, não foi fácil, também não foi tão difícil, porque igual eu falei pra você, já tinha clientes antigos nossos, da época do meu pai. Então assim, a gente já tinha uma certa amizade ali, né? Só que uma hora ou outra você sabe que você tem algum detalhe outro ali, tem que chegar no funcionário, né? Falar com ele, conversar e tudo mais. Mas essa questão aí foi tranquilo, né? E você pensa você já deu a deixa aí um pouquinho de estruturar mais, você ter mais demanda? Com certeza. Quais que é os planos futuros, assim, Então, do Marcelo já Dutra Móveis? já estamos construindo, eu tô construindo um barracão, né? Tá metade, se Deus quiser, se eu não terminar esse ano, o ano que vem eu finalizo ele, e uma estrutura maior, vou fazer um showroom legal, né? Pra receber um cliente ali, pra ele... Na hora que ele entrar dentro do meu escritório, já vai ter um showroom, tudo bonitinho, certinho, cada móvel no seu lugar, tipo uma pecinha de cada ali, né? Pra pessoa ver, passar a mão, ver o nosso acabamento, né? E a produção na fábrica, que vai ser um barracão maior. E tentar, né, ali, ver, encaixar um outro móvel, que eu já tenho algo ali em mente tem um ano que eu já tô namorando, tô estudando ali, né? E já tem algumas pessoas certas, que eu sei que são uns caras muito bons, né, que já trabalhou pro meu pai também, né, e o cara especializou nessa área. Então, assim, o ano que vem tem grandes planos aí, se Deus quiser. E qual que é a sua maior dificuldade hoje? Tá em que setor, Marcelo? Olhando para todo, de ponta a ponta, a sua empresa, assim, qual que é a maior dificuldade hoje sua? Cara, eu acho que é a questão da mão de obra mesmo. Da mão de obra. A mão de obra. Olhando assim, até... É um pouco do que a gente já falou, né? Que antigamente pessoas assim com responsabilidade. Com responsabilidade, isso, né? Porque antigamente a gente já comentou que tinham muitas serrarias, madeireiras, né? E é um pouco do que a gente vê também na internet, que essa nova geração tá perdendo a vontade, não quer trabalhar, né? Tem emprego para todo mundo e o pessoal não quer trabalhar, é mais ou menos por aí? Sim, já teve pessoas assim, você contratar ali meio-dia de serviço, vamos supor, depois do almoço o cara não ir mais. Entendeu? Vê que naquilo ali, o cara prefere ficar jogando em casa, ficar mexendo no celular, não sei, cara, não sei o que pensa, entendeu? Então, assim, você tá dando oportunidade pro cara trabalhar, ganhar o dinheiro dele e não tem responsabilidade. Entendeu? Então, assim, eu falo assim que os marceiros antigos é os dinossauros, né? É os dinossauros que tá aí sobrevivendo, cara. E aí, esse pessoal que tá com você... Não, eu falo assim, não são todas as pessoas, né? Pode ter pessoas com responsabilidade, pessoas novas, inclusive a minha esposa mesmo, ela tem uma moça de 18 anos, cara, você tem que ver o que a menina faz no escritório, cara, ela é alinhada. Até quando a minha esposa foi contratar ela falou assim, poxa, 18 anos, ficou naquela coisa assim, né? Mas vou dar uma oportunidade. Cara, ela não se arrependeu, a menina é extremamente competente. Entendeu? Tem pessoas e pessoas, né, Marcelo? Mas é um pouco, é o que a gente vê, né? Tem vários outros episódios aqui, o pessoal já comentou dessa questão de mão de obra, né? Então, sim, é difícil para todo mundo, ainda mais um setor desse braçal, né? Braçal. A gente vê que hoje a questão de rede social, braçal, né? Tem muita atenção, mexer com maquinário. Exato. Entendeu? Tem essa questão. E por ser um negócio exclusivo também, né? Eu acredito que você também é detalhista, né? Então detalhista, não é cara. Qualquer pessoa que vai entrar ali. Tem muita gente que não aceita ouvir, né? Um puxão de orelha ali, muitas vezes, né? Então, esse é o detalhe. Móveis são detalhes, né? Então, se tem alguma coisinha ali, não, vamos fazer desse jeito que vai ficar melhor. Eu não sei porque, talvez, não tenho muita gente trabalhando pra mim, talvez devido a isso, né? Mas até então, tá indo, tá tranquilo, né? Mas pro ano que vem, tem uns outros projetos aí pra gente ampliar esse negócio. Você já teve alguma história que te marcou nessa trajetória aí, positivamente? Você já comentou da questão do primeiro que você enviou lá, né? Tem mais alguma outra aí assim que te marcou? Algum cliente que você não esperava que compraria? Alguma outra história assim que te marcou, até positivamente ou negativamente, né? Alguma coisa que aconteceu nessa sua caminhada aí de 10 anos aí? Rapaz, assim, que eu me lembre agora não, mas assim, todos os meus clientes, sabe, a gente tenta atender super bem, pra eles ficarem satisfeitos de comprar
de novo, mais vezes, sabe? Então, assim, todos são muito especiais pra mim. Todos os clientes que eu tenho são pessoas muito boas, pessoas honestas, sabe? Que compram, pagam certinho. Nunca tive problema com o cliente, né? Então, assim, os pontos positivos são esses, né? Pessoas boas, né? Que a gente sempre tá atendendo ali. Que eu me lembro, eu não tive nenhum ponto negativo, não. Né? Marcelo, a gente já volta. Vou só fazer um intervalo rapidinho para chamada dos nossos patrocinadores aí. Tranquilo. Fala, pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí, entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção. Em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. E voltando à questão que você mencionou na sua última resposta, Marcelo, a questão de recompra, né? Então, você comentava ali de um cliente específico que compra com recorrência de você. Tem muitos, a maior parte dos seus clientes é desse tipo, que o cara compra uma vez, fala, gosta do trabalho e compra outro. Você tem muitos clientes assim que retornam? Inclusive, o cliente que eu te falei hoje, que eu tava lá na casa dele, cara, ele compra de mim há muito tempo. Podemos até mencionar que ele já veio aqui, né? O grande Yuri, um abraço pra ele aí, Yuri Mesquita, né? Então, um dos primeiros móveis que eu fiz pra ele foi lá pra chácara, né? Depois ali pro restaurante Sal da Terra. Sal da Terra, né? E por aí vai. Por onde, aqui em Rolim, por onde mais você tá também? Lá no Mafalda, né? Tem móveis lá tem também. Tem no Mafalda, tem lá tem na Empório, tem na 184. Rapaz, tem vários lugares. É mais residência aqui em Rolim de Moura, né? Mas olha, Cacoal de Paraná, eu tenho atendido bastante pessoas. Espigão do Oeste, Ouro Preto, Porto Velho, né? Vilhena. Tem mais, olhando para esses 10 anos aí, você atendeu mais casas ou empresas? Mais residência. Mais né? residência. Mas está crescendo essa questão Sim, das empresas também, com certeza, né, tá crescendo. Porque assim, hoje a gente vê, tirando como exemplo o Yuri, né, os empreendimentos dele, que tem um toque diferenciado, você vê também que os empresários também estão querendo dar dar uma inovada, né? Essa refinada também, sim, né? Sair do tradicional. Exatamente. Porque, igual, vamos citar um exemplo aqui, hamburgueria, cafeteria, restaurantes, tipo São Paulo, né? Eu tive lá recentemente. Então, em vários lugares você vê muito demolição. Cara, você vê restaurantes chiquérrimos lá, hamburguerias, lojas, tudo tem uma demolição dentro. Então o pessoal tá inovando, que é aconchegante. Pousadas, hotéis, né? Você chegar, tipo, no Nordeste mesmo, já fui algumas. Na Bahia mesmo, teve um ano que a gente tava lá. Cara, eu cheguei numa pousada lá, era praticamente tudo demolição. Então, assim, você se sente em casa. Então, a madeira, ela traz um aconchego, né? Traz. É aquele toque fino, né? Igual você falou, né, Marcelo? Porque daí o cara chega lá, o
cara vê que aquele ambiente é diferente por ter aquele móvel, Exatamente. Né? Quando você vê um móvel planejado, você vê uma alvenaria, você vê É algo normal, tradicional, né? É o Por normal. mais que é algo chique, legal, mas é algo normal. Agora, quando você vê uma peça rústica, demolição, uma peça-chave ali... Você sabe que aquele negócio é exclusivo, Exatamente. Né? Marcelo, e um pouquinho da sua visão histórica e olhando agora essa questão da madeira, você acha que a gente já comentou sobre que está voltando essa questão dos consumidores optarem pela madeira. Certo. Você que é dessa família, como é que você enxerga o futuro, por exemplo, de Rondônia, né, nessa área? Assim? Você acha que alguma política pública poderia auxiliar melhor? Como é que você enxerga o setor de vocês assim e a nível de estado para madeireiros? Por que caiu também na sua visão? Por que caiu também o número de madeireiros? É a questão da legislação que ficou mais difícil para esse pessoal, né? Porque a gente comentou que lá 200 madeireiras lá antigamente, 1980 e aí hoje são poucas, né? E fiscalização talvez. Como é que você enxerga essa questão do setor de madeira? Você acha que vai ficar cada vez mais difícil empreender nesse setor? Visando na questão de móveis para casa. Porque querendo ou não, o cara vai construir uma casa legal hoje. Antigamente era tudo móvel de madeira, né? Antigamente era tudo, era guarda-roupa, era armário, era tudo. Não existia planejado. E eu vejo que diminuiu um pouco devido a essa questão do móvel planejado que ele entrou no mercado. Então, querendo ou não, vai dando uma queda, né, na questão do móvel de madeira. Por isso que eu optei por móvel rústico, porque são peças chaves dentro da casa de um cara. O cara talvez não vai mobiliar a casa toda, ou talvez vai, né? Talvez o cara vai colocar uma mesa de jantar, vai colocar uma cristaleira, um balcão, um buffet. Ótimo, tranquilo. Então, assim, nessa questão pode ser que esteja certo ou errado, eu não vou saber te falar 100% isso agora. Mas, assim, o móvel de madeira hoje perdeu um pouco o mercado pro móvel planejado, né? O móvel de madeira tradicional, aquele que eu já te falei. Uhum. E na questão da legislação pode ser também, seja isso também. Questão da dificuldade, né? E outra, a questão da exploração de madeira também caiu bastante, né? A fiscalização todo mundo em cima, por mais que tem muita coisa clandestina hoje, entendeu? Mas a questão do móvel de madeira aí, ele perdeu um pouco a potência ali devido a essa... Penso eu, né? Da questão do móvel planejado. Ciclos, né? Talvez entrou, igual a gente já falou. É igual, né? vamos supor, a pessoa vai fazer uma clínica, tipo uma clínica de estética, um centro médico, alguma coisa. Cara, ele não vai encher de móvel de madeira lá dentro. Ele vai fazer tudo planejado, tudo bonitinho, certinho, né? Então pode ser que isso tenha a ver também. O que eu ia comentar é a questão de ciclos, né? Porque se lá atrás a cidade não era desenvolvida, né? Exatamente. Aí você tinha muita madeira. Muita madeira. A partir do momento que avança o asfalto, infraestrutura, então é natural que venha a alvenaria ali, né? Sim, então, exatamente. E aí agora a gente já vê que tá mudando, né? E bom pra você porque você entra num segmento ali que é aquela, conforme a gente já citou, né? É a peça exclusiva. É a peça exclusiva. Toque, né? Às vezes o cara... Se vier alguém que vai mobiliar a casa toda, ótimo, né? Mas assim, tem aquele toque. Igual às vezes o cara faz uma área gourmet, coisa mais linda. A gente joga a cereja do bolo, que é a mesa lá do cara, entendeu? Eu falo assim, às vezes pode ter uma cerejinha do bolo, é a mesa do cara lá. E como é que você vê esse mercado seu de concorrência? Hoje seus concorrentes estão fora daqui? Hoje seus concorrentes, você concorre com quem? Cara... Você concorre com a internet hoje, com quem tá lá em São Paulo, com quem tá em Minas Gerais? Minas. Eu tive em Minas, né, em Passos, inclusive, cara, eu falo assim que é uma loucura aqui lá. Em Passos, se eu não me engano, acho que tem 150 ou 200 mil habitantes. Tem mais de 300 marcenarias. Eu não acreditei. Eu fui lá numa feira, esqueci, fugiu o nome da feira. Agora, é Passos, Minas Gerais. Expo Móvel Rústico. Lá em Minas, lá. E eu conversei com um cara lá, né, um marceneiro lá, conheci ele lá, tudo mais. Ele falou assim, cara, tem média de 250 a 300 marceneiros. Todo mundo trabalha e tem mercado pra todo mundo. Só que os caras fazem exportação, os caras mandam pra todo lugar do mundo. Então, assim, cara, lá não tem concorrente. Tipo, entre aspas, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo dá certo. E o meu concorrente hoje é a internet e pessoas da região aqui por perto, né? Em Rolim de Moura deve ter uns 2 ou 3 ali que faz alguma coisa parecida com o meu. Só que o meu foco mais é demolição, né? O meu parti totalmente pra demolição mesmo, certo? E quando você foi nessa feira lá, você foi exclusivamente pra ver o mercado, como é que é? Pra ver.
que você viu, assim, Teve que o pessoal faz de diferente, por exemplo? Você viu que você tava no Sim. caminho certo? O que você sentiu lá quando você pisou lá? Cara, quando eu pisei lá, os caras falaram, bicho, você veio de Rolim de Boa Rondônia só pra vir nessa feira. Eu falei, claro. Eu falei, quem quer tem que correr atrás. Entendeu? Eu cheguei lá sozinho, fui sozinho. Comprei um voucher, peguei o avião e vazei. Cheguei lá, peguei um hotel lá perto lá e fui pra feira. Cara, lá parece que eu tava no parque de diversões. Imagina, o meu ramo, minha área. Cara, eu fiquei louco lá. Tem muita coisa legal. Por isso que você tem que sair, cara. Tem que olhar, tem que ver coisas diferentes. Ó, inclusive tem um banco meu, um banco meu jardim que é sucesso de venda, é uma ideia que eu peguei lá. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa legal lá. Pra pessoa que é lojista, cara, lá é o ninho. A questão é trazer aquela mercadoria de lá pra cá, que o frete sai um pouco caro, aí você vai jogar sua margem num móvel desse, né, e talvez não vai compensar. Só que eu fui pra lá pra me ver modelos, ideias, dicas, né, Algo conhecer diferente, algo diferente, porque é a única feira do Brasil especializada só em móveis de madeira. Às vezes já fui na Móvel Sul em São Paulo, na Móvel Sul não, desculpa, na Formob em São Paulo, Móvel Sul é Bento Gonçalves. Então, assim, é um setor moveleiro, só que não é específico na demolição. Em Minas não, Minas era só demolição. Só demolição. Só demolição. Eu fui lá pra pegar ideias, modelos diferentes, né? Você olha debaixo das mesas, vê o sistema do travamento dos caras, como que é, se é usado cola, qual material, que cola, que marca que é, né? Ah, o cara fez lá uma cristaleira, a vista dela, qual é a modelo da fresa que o cara fez, aquele móvel ali. Então, assim, fui lá pra pegar ideias dos caras. Isso foi que ano, Marcelo? Foi 2022. 2022? Isso. 23, desculpa. 2023, isso. E o que você tirou de maior ensinamento lá, assim? Olhando pro Marcelo do Ultramóveis, tá nessa feira, o que você tirou de maior ensinamento pra você, assim? Cara, talvez resumir a sua experiência lá em uma frase ou algum Cara, sentimento. eu tô no caminho certo, eu não posso parar. Porque, olha, tem lojistas lá, tem um cara lá, acho que é Nelinho Móveis. O cara tem uma loja dentro de Nova York. Caramba. O cara tem uma loja de demolição dentro de Nova York, no centro de Nova York. E assim, lá o negócio tá tão assim, acima, que tem uns arquitetos renomados lá, cara. Tipo assim, eu vou comprar um balcão, um buffet. Se você comprar do fulano de tal, você vai pagar, tipo, muito mais caro porque tem a assinatura dele. Entendeu? Então, assim, o negócio lá tá bem avançado, né? Você citou a questão de arquiteto, né, Marcelo? Você... Talvez é uma parceria que pode dar certo aqui também. Você já teve algumas experiências assim? Você já tentou trabalhar em parceria? Sim, Como é que é a adesão desses profissionais, assim? Cara, é muito bom, viu? Igual eu falei, você tem o Jordânio já, né? A Bruna Lira, ela já me passou alguma coisa. Alguns arquitetos de Cacoal, de Paraná, Porto Velho, o pessoal do Porto Velho da Estúdio Combo, né? São arquitetos também, são vários arquitetos ali. Já fiz móveis lá pra eles, né? Então o arquiteto hoje ele tá bem antenado nessa parte aí também, da demolição. É o que o cliente pede também, né? É o que o cliente pede. Às vezes o arquiteto vai desenhar ali e vai jogar um móvel de madeira. A pessoa, se precisar, fala com a gente, né? Uhum. E eu ia comentar também essa questão de Minas Gerais, você citou dessa quantidade de pessoas lá. Uhum. Você enxerga também, Marcelo, que você, dependendo da ótica, 10 anos, pô, já é muito tempo você tá no ramo também, né? Sim. Então você já tem uma bagagem enorme. Mas talvez se for comparar o nosso estado, né, que é novo. Com talvez Minas Gerais, você acredita que você tá no caminho certo também, porque aqui ainda vai crescer muito, vai chegar mais gente, vai chegar mais desenvolvimento para a região? Eu creio que sim. Como é que você olha pro estado de Rondônia hoje? Cara, Rondônia é um país novo, é um estado muito novo, né? Então tem tudo para crescer. Eu falo, oportunidade de Rondônia é para ganhar dinheiro. O cara quiser ir embora, se aposentar, né, morar fora, mas Rondônia hoje é o lugar para você ganhar dinheiro, para você investir, entendeu? Para trabalhar. Você já pensou em abrir, de repente, uma filial em algum outro lugar? Você mandar ou montar um showroom que seja em algum outro lugar? Já pensei em alguma coisa do tipo, um showroom, uma filial. A marcenaria não tem como, porque cada fábrica, né? Não tem como. Depende muito de você também ali também. Depende muito da mão de obra, mão de obra, material, né? Igual, vamos supor, você vai ali no Mato Grosso, dependendo da cidade, talvez não tenha matéria-prima, né? Pode ter, só que é mais difícil. Mais escasso, né? Mais escasso.
Entendeu? Mas assim, o foco hoje meu é acabar de construir essa minha marcenaria, fazer esse showroom que eu falei pra você, como fosse uma mini lojinha, sabe? Sim. E ver o que vai dar ali, entendeu? Ver o que vai dar pra gente poder seguir pra mais longe. Crescer mais, né? Uhum. A questão da Rondônia Rural Show, a gente tava comentando, você vai estar lá esse ano também, né? Estaremos. Tem alguma coisa especial que você tá preparando pra Rondônia Rural Show lá? Sempre tem, né? Os seus planos aí pra esse ano? Sempre tem. Tentar fazer algumas peças ali. Umas peças bem bacanas, sabe? Diferenciada ali dos outros anos que eu participei. Algo legal pra chamar atenção, pra pessoa, pra impactar mesmo, sabe? Algo ali pra pessoa ver, um móvel diferente, talvez uma cristaleira com algum detalhe diferente, né? Tipo uma pegada inovadora, tipo um LED dentro, não sei. Eu pensei em alguma coisa do tipo. Algo diferente, igual diferente mesmo, mesa de pranchão, uma mesa de madeira de demolição, pé de ferro, que tá em alta também. Tipo umas cadeiras mais modernas, você jogar ali, entendeu? Então assim, sempre tem alguma coisa, a gente tenta inovar, trazer algo diferente. O que você mais vende hoje, Marcelo? Tipo, se for pra listar, tipo, 3 produtos que o pessoal mais pede. Mesa, cristaleira e banco. Mesa, cristaleira e banco jardim, que é o namoradeira que a gente fala, né? Sim. E depois vem aparador, né? Cara, mas mesa hoje é carro-chefe. Mesa, aquelas mesas rústicas grandonas mesmo. Grandona, mesa de pranchão, só que vendo mais mesa de madeira de demolição. A gente... Isso aí tem bastante nessa questão. E 90% pé de ferro. Pé de ferro. Pé de ferro, metalon. Por causa da facilidade, de repente, para limpar? Ou por que o pessoal... Porque tá se tornando algo mais moderno. Tem um pouco dos dois mundos ali, né? Isso. Aí a pessoa faz uma mesa de demolição, pé de ferro, e joga essas cadeiras de coloridas, sabe? Tem toda preta, toda marrom, toda... tipo aquela marca Allegra. O pessoal usa muito esse modelo de cadeira, né? Ou almofadada, enfim. Então, assim, dá um charme a mais. Né? Uma cadeira mais leve, né? Marcelo, e quando você olha hoje para essa questão de ser empresário, de ser empreendedor, qual que é o maior ensino que você teve, assim, nesses 10 anos de caminhada, assim? Qual foi uma habilidade que o Marcelo de 10 anos atrás não tinha isso e hoje ele tem? Devido a essa sua caminhada, o que você mais aprendeu nessa... Cara, lidar com as pessoas, com o cliente, ser honesto, tentar fazer um bom atendimento, né? Entregar o produto que você falou que ia entregar. Então, assim, cara, eu me preocupo muito com essa questão da qualidade. Por mais que às vezes dá algum probleminha, algum detalhe, principalmente na época das secas. Eu sempre falo pro cliente, época das águas, a madeira de um jeito, época das secas de outro. Vou te explicar. Por que isso? Com certeza, eu morei, talvez, não sei se você já morou, casa de madeira. Já. Na época da seca, as mata-juntas todas estralam. Racha. Época das águas, tudo incha. Um exemplo, portal de casa. Às vezes, na época das águas, as portas ficam agarrando ali. Época da seca, murcha tudo. A madeira não é diferente, por mais que a madeira de demolição, 30, 40 anos... Na época da seca, a madeira ela vai trabalhar, isso aí é inevitável. O gesso trabalha, o cimento trabalha, o ferro trabalha. Então, assim, eu sou muito detalhista nessa questão. Hoje, os nossos produtos, principalmente parte de cola, cara, hoje a minha cola é a cola mais top do mercado. Tight Bond, pode pesquisar, ela é cara, só que ela é a top. Ainda assim, tem época do ano que pode ocorrer de algum problema, alguma madeira dar uma dilatação, tampo de mesa. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Então, assim, eu tento entregar o melhor, cara. O melhor pra não dar problema, entendeu? Pra, às vezes, o cliente ficar insatisfeito, né? Então, assim, eu sou bem detalhista nessa parte. Eu gosto de fazer o meu melhor mesmo pra... Apesar de você falar dessa questão de ter esse cuidado tudo, você citou que não teve nenhum problema grande com... Já chegou algum cliente devolver um móvel? Devolver não, mas eu já peguei e dei uma manutenção. Né, manutenção, tipo como fosse um pós-venda, no caso, né? Devido à situação sim. Da madeira, né? Porque, cara, é uma madeira de 30 e poucos anos atrás, entendeu? Então, assim, dependendo da madeira, ela vai trabalhar, isso aí não tem como você escapar.
tem madeira que é 100%, tem madeira que ela vai dar uma trabalhada. Você pega, vai na casa do cliente, ou você traz pra marcenaria, faz toda a restauração ali, entendeu? Passa uma massinha, espera secar, pega, dá acabar uma entrega pro cliente. Você acha, Marcelo, que essa questão de logística do Brasil até poderia ser melhor para facilitar o trabalho de vocês? É um negócio que pesa? Você falou que, de repente, o pessoal lá exporta bastante também. Certo. Hoje aqui, talvez, você falou de tem planos maiores. Uhum. Talvez é um mercado melhor você até exportar do que trabalhar vender pra aqui outros dentro? estados? Então, tem que ver como que vai ficar essa questão da logística, valores, fretes, para você encher um container, quanto que ficaria. Ah, uma coisa interessante, o dia que o rapaz foi lá na Rural Show falando comigo, falou assim, se o meu móvel ele era desmontável, né? Porque, vamos supor, para você colocar a quantidade de móvel dentro de um container, entendeu? Então tem peças que é difícil. Eu vou ter que pesquisar, vou ter que estudar para ver. Daria para fazer algumas? Sim. Desmontável? Mesa, pé de mesa principalmente. Agora, vamos supor, vai fazer um armário. É mais difícil. né? A mesa tem o tampão ali. Tem o as tampão, pernas. dá pra gente tentar fazer um sistema ali de parafusado, o pé, né? Então, assim, tem que estudar essa parte aí, né? Você acha que é uma ideia que veio assim também? Com certeza. Opa, oportunidade, avisar, né? com certeza. E como é que você... O que você, olhando pra frente, o que o Marcelo vai estar fazendo daqui 15 anos? Como é que vai estar? Como é que você acha que o Marcelo vai estar daqui 15 anos? Rapaz, ontem mesmo a gente tava conversando sobre isso, né? O pessoal lá na célula lá. Cara, é olhar pra frente, trabalhar, realizar os meus planos, os meus sonhos, entendeu? E, cara, aí crescer, entendeu? Dar o melhor, fazer um bom trabalho pra você ser reconhecido, entendeu? E assim, quero talvez trabalhar mais, não vou dizer de longe, mas assim, ali delegar ali as funções ali, entendeu? Talvez surgir outras portas, quem sabe investir em outros negócios, não sei, né? É algo que você já visualiza hoje, investir em outros segmentos? Sim, ou sim. Tem um. Nessa área da madeira? Ou Não, totalmente seria um outro negócio. Outro negócio. Mas isso é no futuro. Isso aí talvez nem em Rondônia, fora daqui. E essa questão de delegar, pelo que você comentou, né, em episódios passados aqui, a gente já conversou com bastante gente, né? Você disse até no off ali que você assistiu o episódio lá do Cleidivaldo, né, de Cacoal, que ele comentou essa questão de delegar, né? Uhum. Você acha que, para você olhando essa questão de detalhes sua e todo esse cuidado que você tem, você acha que isso vai ser algo fácil aí de você trabalhar? Tem que arrumar um segundo Marcelo. Não, mas eu tô brincando. Mas tem sim, tem. Tem pessoas capacitadas que a gente pode conversar. Eu falo assim, cada um é cada um, né? Talvez vai ter um cara muito mais detalhista que eu, né? Então, assim, tentar delegar mesmo, tentar explicar, falar, ó, funciona assim, assim, e medir a febre do cara. Tentar ver o que vai dar. Marcelo, tem um outro tema que eu até falei pra você hoje, que eu falei que a gente ia dar uma pincelada, cara. Você fez uma viagem recentemente, né, com a sua esposa. Sim. Lá pra África do Sul, cara. Isso. Conta um pouquinho pra gente, assim, o que você sentiu de lá, assim, de cultura, né? Como é que foi essa viagem, assim, pra você? Conta um pouquinho pra gente. Ah, cara, é tudo de bom, né? Viagem pela empresa, né? Que ela trabalha, que é a Mary Kay, né? Ela é diretora, então, cara, é extraordinário. Eu me surpreendi com a África do Sul. Lugar maravilhoso, pessoas muito boas, sabe? Bem educadas, tratou a gente, sim, super bem. Um povo muito legal, muito bacana. Então, assim, experiências extraordinárias. Safari, as viagens ali na redondeza, as vinícolas, cara. Tem cada vinícola, tem uns parreirais de uva lá que é coisa linda. O clima gostoso. Que a gente foi no finalzinho do inverno agora, né? Que lá é bem quente. Mas assim, cara, é uma experiência maravilhosa. A África do Sul vai ficar para a memória. O que você tirou de maior ensino da cultura local, assim, lá olhando? Você olha pra cá, assim, foi algo pra refletir. Pessoal assim. muito humilde, cara.
são muito receptivos ali, sabe? Por mais que a pessoa... Ali é um lugar de pessoa muito rica, né? Mas você vê, assim, o tratamento deles, um tratamento, assim, sabe? Pessoa muito humilde mesmo. Todo mundo te dá bom dia ali, sabe? Eu gostei bastante. Aquele acolhimento, né? Exatamente. Diferente de alguns países da Europa, que tem alguns lugares da Europa ali que, cara, povo, assim, bem, sabe? Bem Enfim, parece bem ignorante, parece nem tá ali, né? parece que você é bicho, sabe? Eles não gostam de brasileiro e tal. Então, assim, foi muito bom. Foi uma viagem incrível. Marcelo, a gente tá chegando no nosso final, mas tem duas perguntinhas ainda que eu quero fazer pra você. Manda aí. Uma é, o que é sucesso pra você? Cara, sucesso é você não desistir daquilo que você quer, pôr o joelho no chão, pedir direção de Deus, se apegar com Deus, porque o sucesso vem, meu amigo, é persistir. Suar, lutar, partir pra cima, não fazer corpo mole, estudar o que você quer, estratégias, porque ele vem. Cara, eu duvido se não vem um sucesso. O cara que determina, o cara que é focado, o cara que falou, não, eu vou pra cima, eu vou partir, vem, meu amigo. Isso aí é inevitável. Só se, no caso, vir uma doença, alguma coisa do tipo. Mas tirando isso aí, o cara que tem foco, nada para ele. Você sempre foi um cara muito espiritual, no sentido de fé, não religioso, assim. Você tinha uma fé inabalável. Tenho fé, cara. Você deve muito a sua resiliência, esses 10 anos de caminhada, a sua fé também? Sim, com certeza, com certeza. É. E com a ajuda, com certeza, da minha esposa também. É uma pessoa, assim, sempre tá do meu lado ali, me dando conselhos também, não tenho vergonha de falar isso, sabe? Minha esposa, assim, é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, entendeu? Então, tem me ajudado, né, nessa caminhada espiritual aí também. E a próxima pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui tem a ver com conselho, né? Aham. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Felizmente esse cara já morreu. É o Silvio Santos. Admiro demais. Cara, você é a segunda pessoa e eu fiquei até surpreso agora de falar do Silvio Santos. A Juliana Pereira teve aqui também, ela falou do Silvio Santos também. Cara, é um cara que eu admiro demais. Assim, admiro até hoje, né? Visão de negócio, de visão humano, como cara. pessoa, né? Humano, um cara sensacional, Silvio Santos. Eu tiraria uma foto, quereria um minutinho conversando ali com ele ali. Um conselho e uma foto com o Um Silvio conselho é uma Santos. foto com o Silvio, com certeza. Tem alguma coisa mais marcante dele que você lembra assim? Alguma coisa que é desde a época lá de desde pequeno? Desde a época de acompanhava pequeno. os programas dele. E ele muito assim, muito tranquilo, sabe? As pessoas iam abordar ele assim, ele não era aquele cara que, tipo, vinha segurança, imprensa ali. Não, tranquilo. Aquela conversa calma, entendeu? Alguns vídeos que eu já assisti dele. Então o Silvio é uma referência aí pra mim, viu? Um cara que com certeza teria muita vontade de ter uma foto com ele. Que legal, Marcelo. Realmente, é um cara que eu admiro bastante também, né? Até conversava, acho, no episódio da Juliana, né? Que tem um vídeo lá. Eu até acho que errei o nome do apresentador quando eu falei no episódio da Juliana. Mas tem um dos apresentadores lá do SBT que foi na época, acho que da pandemia. Que ele tava com, acho que, câncer. E aí ele tá frente a frente lá com o Silvio. E aí, não sei se é câncer ou uma outra doença, talvez esteja errado. Mas aí ele tá frente a frente com o Silvio, ele começa a emocionar, que falou assim que ele deve muito ao Silvio, porque o Silvio, ele tava com o contrato encerrando, e aí foi bem onde apareceu a doença, e aí ele deve muito, ele se emocionou, deve muito ao Silvio, o Silvio com a mão naquela posição dele, né, assim, e aí, porque você renovou meu contrato até eu terminar meu tratamento, e aí eu me curei e tal. Daí o Silvio só escuta ele assim, e aí o Silvio fala, não nessas palavras, mas mais ou menos assim, cara, e o que mais eu poderia fazer se não fosse isso, né? Sim, sim. Então você vê que ele era de uma bondade assim, inata. Extraordinária, sim. Tava nele, né? Então realmente. é isso que eu admirava nele. E a visão de empreendedor também, com algumas certeza. coisas, E né? deixou pras filhas, né, cara? Exato. E as filhas estão tocando o barco aí. Tocando o barco. Marcelo, cara, eu queria te agradecer pela oportunidade de bater um papo com você. Você é um cara que se destaca num ramo aí diferenciado, né? Num segmento diferente.
Fiquei muito feliz por você ter aceitado, né? Opa. Conforme falei. Não sei ali. se foi do jeito que, Não, que eu tô aqui, eu tô cara, meio... Tá meio... A adrenalina tá lá em cima. Ah, aí. eu fico um pouco, né, cara, primeira vez, mas assim... Não falei as palavras que eu tinha que falar mesmo, sabe? Sem muita coisa, muita aquela formalidade, não. Tem alguma coisa que ainda faltou falar que você tá aí? Não, creio tranquilo. É. Tudo certo. Mas eu te agradeço. Muito mesmo pela oportunidade aí. Eu que te agradeço. Me chamar, acho que a primeira vez eu não vim, aí a segunda, aí... não, você já topou logo de primeira, né? O bacana foi que, tipo, você, quando eu te convidei, né? Você ficou meio assim, mas falou assim, cara, eu vou topar. Só ficou a questão de a gente conciliar a agenda, né? E sua viagem também. Mas eu agradeço a você, né? Por ter aceitado esse bate-papo, né? Acredito que o seu trabalho... A intenção do podcast aqui é dar visibilidade para não só para profissionais aqui de Rolim de Moura, como da região, né? E você é um cara de Rolim de Moura também, que o seu trabalho está na região, está até fora da nossa região, fora do estado, né? Conforme a gente estava falando. Então, fiquei muito feliz quando você aceitou, né? Acredito que o seu trabalho deva ser mais valorizado e que você siga prosperando aí, né? Deixar registrado. E agora tá contigo a palavra aí para você fazer suas considerações finais, se ficou alguma coisa aí, se você quiser dar um recado para alguém, a sua câmera tá ali, pode ficar à vontade aí. E mais uma vez agradecer você. Não, obrigado. Obrigado você, Bruno, pela oportunidade, nos convidar aí para você saber um pouco do nosso negócio, né? E fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo, e a intenção nossa é crescer, né? Alcançar novos horizontes aí pra frente e trabalhar, fabricar móveis pra esse povo aí, entendeu? Encher a casa desse povo de móveis mesmo, né? E prestar um bom serviço, né? E te agradeço, cara, te agradeço mesmo por tudo aí, pela oportunidade que você nos deu aí. Valeu. Grato, Marcelo, e grato a cada um de vocês que acompanharam esse episódio, né? Com o Marcelo Dutra, empresário aí, empreendedor nesse segmento de móveis, né? Móveis de demolição diferente aqui na nossa região. Se vocês não acompanham o trabalho do Marcelo, né? Vamos deixar as redes sociais dele aí também, que conforme eu disse, é muito bonito ver a rede social do Marcelo lá, que impacta, né? A foto já de uma cristaleira lá, uma mesa, né? Num jardim lá, é diferenciado. Então, desejo que o Marcelo continue prosperando aí também, né? Que de repente ele volte futuramente para falar de novas ideias, né? De que já está exportando Amém. Os móveis dele, né? Se Deus quiser. Então, a vocês que acompanharam esse episódio até agora, nós estamos também no Spotify, tá? Mais uma vez deixar o recado, nós estamos no Spotify e no Instagram também, Momento Chave Podcast. Então, se inscreva no canal, se você está assistindo esse episódio e ainda não é inscrito, para você não perder nenhum episódio. A gente está no nosso episódio número 25, né? E também iniciamos gravações em Cacoal, a gente vai trazer muita gente, não vamos deixar de trazer gente aqui de Rolim de Moura, né? Já teve pessoas que falaram, como é que vai ficar essa questão? Vai começar a gravar lá em Cacoal. A intenção é a gente aumentar essa oferta aí de conteúdo para vocês, mas com os pés no chão. A gente começou gravações lá em Cacoal também, já teve um episódio com o Cleidivaldo e também com o Bruno Dias, né? A gente volta daqui a alguns episódios lá com gravações de Cacoal. E mencionar mais uma vez, né, as empresas que são parceiras e patrocinadoras do Momento Chave Podcast, e entregar o kit também pro Marcelo, né? Que eu também estava um pouco nervoso aqui, já estava esquecendo de entregar o kit. Mas agradecer a Farol, né? Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinnet Fibra, a Credici Sudoeste e o Solo Mais também, laboratório de análises agronômicas. Então, fazer a entrega do kit aqui pro Marcelo, né? Acho que eu já estava quase esquecendo. Então, o Marcelo já viu, né? Mas, Marcelo, esse é personalizado para você, o pessoal lá da Master que confecciona. Obrigado, então, meu Marcelo Dutra, muito QR Code do nosso canal lá. Fiquei muito satisfeito, viu? Aqui a gente tem o copo da Rolinnet. Show. Temos também a caneca do Momento Chave Podcast, Vou uma estrear caneta. um café amanhã. aí mais um boné aí da Farol e uma peça em resina personalizada Show. Também para você. Gostei bastante dessa placa. Isso que vai ficar em cima da mesa no escritório lá. Obrigado, valeu. Bruno. Marcelo, obrigado a vocês que acompanharam aí. Fique atento às nossas redes sociais aí para o nosso próximo episódio.